Vamos realizar agora um japamala. O japamala bem ligado ao arquétipo da mãe. Feche seus olhos e caminhe comigo. Derramo sobre a terra o amor incondicional, minha força é compaixão. Derramo sobre a terra o amor incondicional, minha força é compaixão. Derramo sobre a terra o amor incondicional, minha força é compaixão. Derramo sobre a terra o amor incondicional, minha força é compaixão. Derramo sobre a terra o amor incondicional, minha força é compaixão. Derramo sobre a terra o amor incondicional, minha força é compaixão. Derramo sobre a terra o amor incondicional, minha força é compaixão. Derramo sobre a terra o amor incondicional, minha força é compaixão. Derramo sobre a terra o amor incondicional, minha força é compaixão. Derramo sobre a terra o amor incondicional, minha força é compaixão. Derramo sobre a terra o amor incondicional, minha força é compaixão. Derramo sobre a terra o amor incondicional, minha força é compaixão. Derramo sobre a terra o amor incondicional, minha força é compaixão. Derramo sobre a terra o amor incondicional, minha força é compaixão. Derramo sobre a terra o amor incondicional, minha força é compaixão. Derramo sobre a terra o amor incondicional, minha força é compaixão. Derramo sobre a terra o amor incondicional, minha força é compaixão. Derramo sobre a terra o amor incondicional, minha força é compaixão. Derramo sobre a terra o amor incondicional, minha força é compaixão. Derramo sobre a terra o amor incondicional, minha força é compaixão. Derramo sobre a terra o amor incondicional, minha força é compaixão. Faça-se tudo por direito divino, aqui, agora, infinita e verdadeiramente. Repita essas palavras. Derramo sobre a terra o amor incondicional, minha força é a compaixão. Vai se sentir muito bem. Ocupe seu pensamento com palavras positivas. A casa de Lakshmi te saúda, te deseja uma noite próspera e uma vida feliz e saudável. Namastê. Vamos continuar agora os estudos sobre a medicina da alma do Dr. Norbert Kepp.
A paciente AM veio ao tratamento analítico por motivo de suas fobias e medo da morte. Depois da fase inicial, caiu num período de depressão no qual esqueceu completamente aquele problema anterior, alegando que o sofrimento com este último sintoma era muito maior, tirando-lhe qualquer preocupação de morrer. O motivo era uma forte contrariedade afetiva devido ao afastamento do homem que amava profundamente. Via-se que sua libido estava completamente insatisfeita, levando-a a um desinteresse geral. Deste modo, estava levando a vida como se estivesse morta. O medo à morte é relacionado estreitamente com o sexo. O sexo, que deveria se constituir unicamente num elemento construtivo, devido à patologia que se criou ao seu redor, tornou-se no componente mais destruidor o envelhecimento prematuro, a perda da saúde e a própria morte, antecipada ou violenta, estão estreitamente ligados a ele. Os indivíduos religiosos obrigados ao voto de castidade encontram nesse sacrifício tal compensação aos seus sentimentos de culpa que dispensam muitas doenças orgânicas e psíquicas também. Os que são casados e encontram esse tipo de dificuldade têm as mesmas possibilidades. Os que têm vida irregular, dentro e fora do casamento, frequentemente passam por crises de taquicardia e pavor, ao mal físico de natureza incurável, porque inconscientemente acham que estão agindo muito mal. Freud já disse que o neurótico não consegue dar vazão plena aos seus sentimentos. Sexualmente não se realiza e é infeliz. Até em livros pseudocientíficos, dêem conselhos sobre a possibilidade do indivíduo se tornar débil ou demente caso se masturbe ou se entregue a uma vida irregular. O próprio coito é visto por muitos como uma pequena morte. Não raras vezes, o amante falece no momento do orgasmo. E o povo supersticioso interpreta esse fato como um castigo de Deus. É realmente um castigo, mas a própria vida psíquica. A humanidade passou por séculos e séculos de dispersão pelo motivo de não encarar corretamente a problemática sexual. Precisou de um homem genial no século XX para ajudar a ascensão do ser humano a um plano real, para que as futuras gerações progridam melhor e com mais facilidade, eliminando gradativamente tão grande carga negativa. Então, o sexo é uma atividade natural do ser humano. Tá? Precisamos compreender isso e elevar-nos e dar vazão a esse instinto. A condenação do sexo foi feita normalmente pela Igreja Católica, que exigiu o celibato, que foi uma coisa errada. Eles deviam ter aberto a consciência e deixado os padres se casarem, porque isso é totalmente artificial e antinatural. Vamos continuar lendo o livro A Medicina da Alma, do Dr. Norberto Kepp. A busca que o homem faz da morte não é dela em si, mas de uma fuga da realidade, isto é, ele quer apenas sair do estado em que se encontra. Quantos indivíduos tentaram suicídio e não tiveram êxito, depois ficaram apavorados com o que fizeram? E quantos não tomaram apenas uma atitude teatral? O neurótico realmente não quer morrer, mas sair do abismo em que caiu. E cada tipo de doença o leva a isso. O histérico, por exemplo,
quer chamar a atenção sobre si. O agressivo feriz os outros através da moléstia. O masoquista encontrar prazer em se diminuindo. E assim, em cada sintoma, existe uma finalidade diferente. O fim buscado não é a morte, mas as consequências, castigo e punição, mais aos outros que a si mesmo. A pessoa morre conforme vive, mas o neurótico tem um fim mais dramático, porque não é coerente entre o que deseja e faz. Durante grande parte de sua existência, não a aceitou, e agora que está agonizando, quer viver. Deste modo, no seu íntimo, se trava uma luta feroz que se manifesta nos seus estertores mais prolongados. A morte do indivíduo equilibrado é serena e aceita porque ele viveu sempre em prol de um ideal. Recebeu bem os seus reveses e se sente realizado. Quando o corpo chegou a uma fase de completa decadência, ele que deu ênfase às produções do espírito espera tranquilamente o último desenlace, sabendo perfeitamente que isso faz parte do seu plano vital. Ele foi muito útil, trouxe mais um tijolo para a construção desse formidável edifício que é a consequência da evolução humana, a civilização, e sente que o seu trabalho foi bem feito. Seus descendentes o continuarão e as novas gerações serão beneficiadas com o que fez. Certamente a morte em si não é o grande problema, mas sim o que ela representa. Isto é, os fatores concomitantes. Quando uma pessoa afirma ter pavor de tal fato, não é bem isso o real. Caso contrário, não haveria o tão grande número de explicações, sejam as religiosas ou as filosóficas. O que fala a ciência? A psicologia dá primordial importância ao psiquismo e vê esse plano com naturalidade. Vamos supor o seguinte: o nível de conhecimentos e de maturidade que existe continuará após a morte. Assim como não se convida um ignorante para participar de uma reunião de sábios, ou um moleque para conversar com homens responsáveis. O grau de evolução determina a posição a ser ocupada. Provavelmente haverá maior importância ao nível moral atingido, porque é o mais próximo à perfeita integridade psicológica do seu possuidor. O sentido de moral usado em psicanálise é o da integridade psíquica, a coerência entre os impulsos inferiores normais e a sua realização. O sexo, que deveria se constituir unicamente num elemento construtivo devido à patologia que se criou ao seu redor, tornou-se no componente mais destruidor e envelhecimento prematuro, a perda da saúde e a própria morte antecipada ou violenta, então estão estreitamente ligados a ele. Então vamos ouvir isso aí com atenção, que é sobre essa problemática da morte, para continuar
no próximo encontro nosso, onde vamos focalizar numa análise. Então, esse livro, A Medicina da Alma, deve ser lido assim, calmamente. É o que estamos fazendo agora. Fiquem com Deus. Namastê. Vamos dar sequência ao livro do Dr. Norberto Kepp, A Medicina da Alma, Medicina Psicossomática. No serviço de alergia, a senhora G.F. disse o seguinte: minha asma só melhora quando estou numa situação difícil. Por exemplo, certa noite sonhei que ia morrer e tinha certeza disso. Havia mesmo um prazo de 3 meses. Pois bem, durante esse tempo estive perfeitamente bem, sem uma crise sequer. A tristeza seca os ossos, escreveu Bacon. O indivíduo otimista vive mais tempo, tem maior resistência às doenças, porque tem entusiasmo com as coisas da existência, dando ênfase ao chamado impulso de vida descoberto por Freud. Desse modo, a morte deve ser encarada como um problema pertencente mais ao campo psíquico que ao fisiológico. No entanto, a fase de autodestruição tem uma curva longínqua do completo extermínio, isto é, no aparecimento de uma moléstia de natureza grave, o indivíduo reage, tem os seus sentimentos de culpa sanados em parte e procura voltar à normalidade psico-orgânica. O grau de neurose está estreitamente relacionado ao índice de tendência autodestrutiva, mas não ao ponto de uma aniquilação completa. O suicida está mais situado no campo da psicose, pois geralmente apresenta traços depressivos endógenos. Uma antiga história diz o seguinte: havia um homem velho, lenhador, que ia todos os dias trabalhar na mata. À tarde trazia para casa um feixe de lenha às costas. Uma vez, com o corpo vergado sob tanto peso, pediu à morte que viesse buscá-lo. Tanta criança morre e eu, velho e cansado, tenho ainda de viver. E de tanto pedir, ela lhe apareceu. Você me chamou, vim buscá-lo. Lenhador engoliu em seco, olhou apavorado para a aparição e respondeu: sim, eu pedi a sua vinda, mas apenas para me ajudar a carregar o feixe de lenha. Essa é a atitude tomada pela nossa vida psíquica diante do perigo de uma aniquilação completa. Nenhum soldado envolvido numa batalha pensa em morrer, pelo contrário, até mesmo os ateus oram pela sua salvação. Vamos continuar esse texto desse livro na próxima aula. Ouça esse texto mais de uma vez para absorvê-lo. Fica com Deus. Namastê. Vamos dar sequência ao livro do Dr. Norberto Kepp, A Medicina da Alma, Medicina Psicossomática. No serviço de alergia, a senhora G.F. disse o seguinte: minha asma só melhora quando estou numa situação difícil. Por exemplo, certa noite sonhei que ia morrer e tinha certeza disso. Havia mesmo um prazo de 3 meses. Pois bem,
Durante esse tempo estive perfeitamente bem, sem uma crise sequer da doença. A tristeza seca os ossos, escreveu Bacon. O indivíduo otimista vive mais tempo e tem maior resistência às doenças, porque tem entusiasmo com as coisas da existência, dando ênfase ao chamado impulso de vida descoberto por Freud. Desse modo, a morte deve ser encarada como um problema pertencente mais ao campo psíquico que ao fisiológico. No entanto, a fase de autodestruição tem uma curva longínqua do completo extermínio. Isto é, no aparecimento de uma moléstia de natureza grave, o indivíduo reage, tem os seus sentimentos de culpa sanados em parte e procura voltar à normalidade psico-orgânica. O grau de neurose está estreitamente relacionado ao índice de tendência autodestrutiva, mas não ao ponto de uma aniquilação completa. O suicídio está mais situado no campo da psicose, pois geralmente apresenta traços depressivos endógenos. Uma antiga história diz o seguinte: havia um homem velho lenhador que ia todos os dias trabalhar na mata e à tarde trazia para casa um feixe de lenha às costas. Uma vez, com o corpo vergado sob tanto peso, pediu à morte que viesse buscá-lo. Tanta criança morre e eu, velho e cansado, tenho ainda de viver. E de tanto pedir, ela lhe apareceu. Você me chamou, vim buscá-lo. O lenhador engoliu em seco, olhou apavorado para a aparição e respondeu: sim, eu pedi a sua vinda, mas apenas para me ajudar a carregar o feixe de lenha. Essa é a atitude tomada pela nossa vida psíquica diante do perigo de uma aniquilação completa. Aliás, nenhum soldado envolvido numa batalha pensa em morrer. Pelo contrário, até mesmo os ateus oram pela sua salvação. Então, é interessante observar esse texto do livro do Dr. Norberto Kepp e vamos continuá-lo no próximo encontro nosso. Ouça várias vezes esse texto para melhorar cada vez mais, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vamos dar continuidade ao livro do Dr. Norberto Kepp, A Medicina da Alma. É o capítulo 6, a morte. É muito mais difícil viver que morrer. O ser humano tem um sentido de autodestruição muito pronunciado, que mais cedo ou mais tarde o levará à sepultura, mas geralmente o leva bem antes do que deveria. Hoje em dia, uma nova ciência, a gerontologia, pesquisa os motivos da existência em determinadas regiões de indivíduos extremamente idosos, em contraste com outras, onde se morre muito cedo. Infelizmente, se ativeram aos aspectos físicos da questão. Na psicanálise, Freud descreveu a existência de um impulso de morte na mente de todo neurótico. Provavelmente reside aí o motivo principal de seu envelhecimento prematuro. O paciente L.A., nascido na Bahia, veio a São Paulo para tratar de seu problema de regurgitação. Todo alimento que ingere volta à boca e ele acaba expelindo-se. De 70 quilos, emagreceu para 43. Um fato interessante é que o contraste que toma para tirar as radiografias segue seu curso orgânico normal.
Aliás, é o único líquido que toma com facilidade. Seu histórico psicopatológico é o seguinte: aos 16 anos de idade, perdeu o pai, de quem tinha grande dependência. A família passou a ter dificuldades econômicas e ele foi trabalhar numa mina de chumbo em outra cidade, fato que o obrigou a morar com uma irmã casada. Depois de um ano, iniciou o seu processo patológico. Sua dependência ao pai o levava a procurar um substituto que encontrou nos médicos que o cuidavam. Disse que não queria de modo algum deixar o hospital, e sua identificação com o progenitor o levava ao processo de autodestruição. Nos hospitais, principalmente, encontramos muitos indivíduos com uma problemática de autodestruição notável. Faremos esse capítulo de autodestruição no próximo capítulo nosso. Procurem observá-lo bem, procurem senti-lo bem e verificar se em você há um instinto de morte. Namastê. Vamos continuar agora a leitura do livro do Dr. Norberto Keppe, A Medicina da Alma. Medicina psicossomática. O neurótico inconscientemente não aceita as outras pessoas e até os próprios filhos. Não são poucos os pais que sacrificaram suas crianças num acidente qualquer. No entanto, essa rejeição se manifesta mais comumente nas relações diárias, seja através da palavra ou de atos falhos. Temos inúmeras confirmações de nossas hipóteses. A senhora M.D. disse que costuma pôr sua filha sentada no parapeito da janela do apartamento onde mora, no 10º andar. Várias vezes viu em pensamento a filha caindo. Teve um sonho no qual apareceu a menina despencando, acordou banhada de suor. Não há pessoa alguma que não tenha mais afeto por outro filho e demonstre mesmo agressividade contra um terceiro.
Este último irá certamente cair um dia no divã do psicanalista, ou será um eterno desajustado social. A senhora G.L. tem 28 anos de idade, pretende se casar, mas procura apenas os homens que a rejeitam. Pertence a uma família de 5 pessoas, sendo a segunda filha, tendo uma irmã mais velha e um irmão mais novo. Seu pai dirigiu todas as suas preferências à mais velha, evitando mesmo ostensivamente agradá-la. Agora trabalha praticamente o dia todo, sendo o sustentáculo da família. Foi deflorada por um indivíduo que classificou de cafajeste, dado o seu comportamento com as mulheres. No momento diz estar apaixonada pelo seu chefe, que a trata com indiferença. A neurose dos pais contamina os filhos, depois os netos, dentro do que se chamou inconsciente familiar. O ser humano somente se equilibra pelo amor, e o neurótico não é capaz de dá-lo. Ele se apresenta sempre em um atraso de conduta. Quando criança, age como os bebezinhos. Adolescente mostra as mesmas atitudes das crianças. Adulto mostra-se como adolescente. O senhor A.Y. tinha o hábito de cantar toda empregada que viesse trabalhar em sua casa. Dizia que o próprio pai fizera isso e que não via na hora qualquer consequência perigosa. No entanto, durante a análise, notou o quanto se expunha agindo assim. Aliás, lembrou-se que durante a adolescência jamais tivera essa oportunidade, querendo compensar-se. O neurótico é um indivíduo que tem medo de se conhecer intimamente. A famosa frase socratiana, conhece-te a ti mesmo, encontra enorme resistência nele. Assim sendo, ele procura, quando ainda tem um pouco de boa vontade, entender e jamais ser. No tratamento analítico, às vezes, conhece todo o método e teoria e não sabe se modificar. O mundo precisa mudar, ele não. Intelectualiza tudo e o seu sistema emotivo permanece o mesmo. Nas psicoterapias de grupo, consegue analisar quase com perfeição os males e as suas causas, mas nos outros, não em si mesmo. Dá conselhos excelentes, mas quando é chegada a sua vez, volta-se agressivamente e repele com violência qualquer esclarecimento sobre sua conduta patológica. O Sr. J.M. veio à análise com excelentes conhecimentos. Sabia julgar muito bem uma situação patológica e todos os participantes lhe davam valor. Porém, no dia em que o analista mostrou-lhe a fuga que fazia pelo mecanismo de racionalização, reagiu violentamente e faltou em várias sessões. Igor A. Caruso, psicanalista vienense, fala muito sobre a tendência que o neurótico possui em procurar sempre um bode expiatório para lançar a culpa de seus problemas. É realmente um dos pontos mais significativos da personalidade desse doente. Como o seu eu é a coisa mais importante do mundo e a sua perfeição não pode ser maculada, ele tem que atribuir aos outros todas as causas dos seus reveses. Como poderia aguentar o fato de não ser formidável? Por essas breves descrições da personalidade neurótica, podemos chegar à conclusão
de que o mundo é doente, que todos nós temos sempre, de uma forma ou de outra, sintomas da doença e que, em primeiro lugar, temos que admitir que mais neurótico do que nós próprios é muito difícil encontrar. Então, vamos partir agora, no próximo encontro, para o capítulo 6º. Vamos prestar atenção nos detalhes do neurótico e vamos pesquisar mais sobre ele. Isso vai nos auxiliar e nos aprimorar. Através da análise terapêutica individual, vamos desenvolvendo o autoconhecimento. Isso é importantíssimo para nós e para todos. Namastê. Vamos continuar hoje o livro do Dr. Norberto Kepp, A Medicina da Alma, Medicina Psicossomática. De outro lado, nós estávamos falando sobre o neurótico. O neurótico vive em torno do princípio do prazer, mas não tem satisfação em sua vida, porque não tem maturidade e não sabe amar. Não consegue sair de suas exigências instintivas, mas não as satisfaz. É um verdadeiro contrassenso. De outro lado, ele é rígido, faz enormes restrições à sua conduta ou à do próximo, e vive numa linha sinuosa. Sua estrutura é puramente teórica. O que ele condena no próximo é aquilo que não consegue fazer, pelo motivo de sua doença, mas o faz de outra maneira. Logo, ele está condenando mais a si próprio. Sabemos que a libido tem várias ramificações. Quando se procuram certos valores, o que está se fazendo? Como dissemos, de outro lado, ele é rígido, faz enormes restrições à sua conduta ou à do próximo e vive numa linha sinuosa. Sua estrutura é puramente teórica. O que ele condena no próximo é aquilo que não consegue fazer pelo motivo de sua doença, mas o faz de outra maneira. Logo, ele está condenando mais a si próprio. Sabemos que a libido tem várias ramificações. Quando se procuram certos valores, o que está se fazendo é chegar ao prazer libidinoso por outras vias, talvez mais aceitáveis pela sociedade, que é hipócrita, ou então porque o indivíduo é inibido. Em Nova York, devido à falta de energia elétrica, por determinado tempo, levou a um grande aumento no número de nascimentos, 9 meses depois. Em países ricos, a libido tem outras direções. Em regiões subdesenvolvidas, a única alegria do povo é de fazer filhos, criando-se um círculo vicioso terrível. O neurótico é um indivíduo infantil, que conserva suas emoções, tais quais as tinha no período da primeira infância, até 5 ou 6 anos. O Dr. L.B., formado em medicina há 6 anos, é incapaz de encontrar satisfação em seus trabalhos. É de família bem situada, tendo pai médico e razoavelmente bem-sucedido. O paciente foi trabalhar em uma clínica do Hospital das Clínicas de São Paulo, jamais se interessando pela sua especialização. É filho único, homem, tendo sido extremamente mimado, não apenas em casa de seus pais, mas
Todos os familiares davam-lhe atenção exagerada, tirando-lhe todas as iniciativas. Nunca encontrou qualquer tipo de dificuldade. Todos os caminhos lhe foram preparados de antemão, nunca tendo precisado lutar para conseguir bons resultados. No momento, conta com quase 30 anos e não sabe o que fazer. Aliás, não tem a menor vontade de tomar qualquer iniciativa. Não aceita uma namorada e não pretende se casar. Vemos que o quadro psicológico do Dr. LB é bastante precário. Neurótico pensa sempre em termos de receber menos, nunca de dar. Aliás, é responsável, é impossível dar para quem não tem nada. Ele não presta atenção ao que os outros dizem, muito menos ainda pelos seus problemas, e o seu mundo são os seus próprios desejos. O indivíduo neurótico não gosta de ninguém, porque está tão preocupado com sua própria vida psíquica que não tem tempo para se dedicar aos outros. Por isso, a psicanálise dá vazão aos seus desejos de egolatria, isto é, de se auto-mimar. O psicanalista torna-se uma pessoa indispensável, dada a atenção que pode dispensar. Com o tempo, à medida que vai amadurecendo, ele se torna capaz de retribuir o afeto que recebeu. O neurótico vive no mundo incestuoso. Ele está apegado à mãe ou ao pai, agindo em função deles. A permanência nessa fase implica nas pessoas em viver como os adultos. Então vamos prestar atenção, a pessoa não tem força para correr atrás dos seus objetivos. Vamos refletir nesse estudo e ver a questão do neurótico, para continuarmos na próxima exposição, na página 59. Fica com Deus. Namastê. Repetindo o que ele condena. No próximo é aquilo que não consegue fazer pelo motivo de sua doença, mas o faz de outra maneira. Logo, ele está condenando mais a si próprio. Sabemos que a libido tem várias ramificações. Quando se procuram certos valores, o que está se fazendo é chegar ao prazer libidinoso por outras vias, talvez mais aceitáveis pela sociedade, que é hipócrita. Ou então, porque o indivíduo é inibido, etc. Em Nova York, devido à falta de energia elétrica por determinado tempo, levou a um grande aumento no número de nascimentos 9 meses depois. Em países ricos, a libido tem outras direções. Em regiões subdesenvolvidas, a única alegria do povo é de fazer filhos.
criando-se um círculo vicioso terrível. O neurótico é um indivíduo infantil, que conserva suas emoções tais quais as tinha no período da primeira infância, até 5 ou 6 anos. O Dr. L.B., formado em medicina há 6 anos, é incapaz de encontrar satisfação em seus trabalhos. É de família bem situada, tendo pai médico e razoavelmente bem-sucedido. O paciente foi trabalhar em uma clínica do Hospital das Clínicas de São Paulo, jamais se interessando pela sua especialização. É filho único, homem, tendo sido extremamente mimado, não apenas em casa de seus pais, mas todos os familiares davam-lhe atenção exagerada, tirando-lhe todas as iniciativas. Nunca encontrou qualquer tipo de dificuldade. Todos os caminhos lhe foram preparados de antemão, nunca tendo precisado lutar para conseguir bons resultados. No momento, conta com quase 30 anos e não sabe o que fazer. Aliás, não tem a menor vontade de tomar qualquer iniciativa. Não aceita uma namorada e não pretende se casar. Vemos que o quadro psicológico do Dr. L.B. é bastante precário. O neurótico pensa sempre em termos de receber, nunca de dar. Aliás, é impossível dar para quem não tem nada. Ele não presta atenção ao que os outros dizem, muito menos ainda pelos seus problemas, e o seu mundo são os seus próprios desejos. O indivíduo neurótico não gosta de ninguém, porque está tão preocupado com sua própria vida psíquica que não tem tempo para se dedicar aos outros. Por isso, na psicanálise, dá vazão aos seus desejos de egolatria, isto é, de se auto-mimar. O psicanalista torna-se numa pessoa indispensável, dada a atenção que pode dispensar. Com o tempo, à medida que vai amadurecendo, ele se torna capaz de retribuir o afeto que recebeu. O neurótico vive no mundo incestuoso. Ele está apegado à mãe ou ao pai, agindo em função deles. A permanência nessa fase implica na recusa em viver como os adultos. A senhorita G.M. teve o seguinte sonho. No início viu-se numa sala muito estreita, falando com o analista. Disse que tinha más intenções com ele. O psicanalista respondeu-lhe que ia sair. Ela o acompanhou através de escadas em caracóis que tinha as paredes muito quentes. Quando chegou embaixo, viu-se numa sala grande, onde estava o psicanalista e outros homens. Em suas associações de ideias, viu o pai no psicanalista, os outros homens, o mundo de modo geral. As paredes quentes, as dificuldades de sua análise. Suas más intenções seriam aquelas que tinha com o pai quando criança.
A sala grande e o seu mundo vazio